Nós agradecemos, amado Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, de estarmos envolvidos em pensamento e assim podermos atrair o Mestre Jesus, que se faça luz entre nós, Jesus abençoado, traga sua paz e que os trabalhadores espirituais neste clima de luz possa também doarem fluidos balsâmicos e salutares, além de suas inspirações, para que possamos nos elevar mais e mais, chegando o mais perto que possamos de Ti, amado Senhor. Que nesta noite eu possa continuar o trabalho com Erasmo Gurgel, sendo inspirada e conduzida no trabalho edificante. Graças a Deus. Graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a justiça divina. Nós iniciamos com o Livro dos Espíritos, questões de 873 até 885. Os Espíritos esclarecem que o sentimento de justiça é uma lei natural. Ele se desenvolve à medida que cada um de nós progride em moralidade. Deus coloca este sentimento de justiça dentro dos nossos corações. Mas a lei de justiça, nós também temos misturados as nossas paixões. E isso tudo faz com que nós passemos a confundir este sentimento de justiça. A partir daí, o homem pode ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, os Espíritos esclarecem para Kardec que a justiça consiste no direito no respeito aos direitos dos semelhantes. Isso está determinado tanto pela lei humana quanto pela lei divina. Em relação à lei humana, nós sabemos que os homens criam as suas leis, que são apropriadas aos costumes e também ao caráter dos povos. Estas leis estabelecem direitos, e estes direitos vão variar em decorrência do progresso dos conhecimentos. Os direitos estabelecidos pelos homens nem sempre estão em concordância com a lei divina, com a justiça divina. Já a lei divina, ela estará relacionada com os fundamentos de Jesus, quando ele diz que nós não podemos fazer aos outros aquilo que não desejamos que os outros nos façam. Desta maneira, Deus colocou no coração do homem a regra da verdadeira justiça, quando colocou diante de nós este respeito que queremos para nós mesmos. Então, tomando por base os direitos que nós desejamos que sejam respeitados, nós passamos a respeitar os direitos dos nossos semelhantes. O nosso guia é a nossa própria consciência. Então, a sublimidade da religião cristã foi tomar, através dos nossos direitos, os direitos dos nossos semelhantes. Para vivermos em sociedade, nós estamos obrigados a nos relacionarmos adequadamente. Então, estas obrigações que nós temos uns com os outros, de todas elas, a mais importante é de respeitar os direitos do próximo. Aquele que respeita os direitos dos seus semelhantes, ele é verdadeiramente justo e poderia praticar, a exemplo de Jesus, também o amor ao próximo e a caridade. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. Se o primeiro direito do homem é viver, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de um semelhante, e muito menos de comprometer a sua integridade física. Se o homem tem o direito de viver, ele também tem direito de juntar o necessário para viver.
e de repousar quando não tiver mais condições de trabalhar. Mas o que ele vai juntar, ele não pode juntar por egoísmo, apenas para satisfação pessoal, e deve juntar através de um trabalho honesto. Tudo que o homem consegue juntar através do seu trabalho honesto é dito como propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Mas, novamente, ele não pode juntar apenas como satisfação pessoal, pois isso seria egoísmo. Consequentemente, nós pensamos que o desejo de possuir é natural. Todos nós vamos ter o direito de almejar coisas melhores para o nosso conforto e para o nosso desenvolvimento, para assegurar a tranquilidade e o bem-estar dos nossos familiares. Isso é natural, mas, novamente, que eu não seja uma pessoa avarenta, que as coisas que eu conquiste ultrapassem os muros da minha casa. Portanto, se eu tenho o necessário, que o meu supérfluo ajude as outras pessoas, que eu não pense apenas em mim e naqueles que estão no meu convívio íntimo, que eu possa expandir os horizontes da fraternidade. Nós ainda pensamos, com isso que estamos dizendo, que todas as vezes que eu juntar alguma coisa através de um trabalho honesto e eu pensar em ajudar o meu semelhante, então o meu trabalho será abençoado por Deus. É quando nós dizemos que nunca falta para aquela pessoa oportunidade de trabalhar, saúde para trabalhar e condições adequadas para assegurar conforto e bem-estar de si e dos seus familiares e ainda de prestar auxílio para aqueles que deseja. É sempre abençoado por Deus, porque está envolvido com o amor ao próximo e com a caridade. O homem, ele consegue reformar as suas leis à medida que ele progride em conhecimentos e também que ele progride em termos de justiça. À medida que ele avança em moralidade, ele tem maior esclarecimento de todas as coisas e aí sim ele consegue reformar as suas leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Justiça das Aflições, nós lemos: Deus é todo justiça, poder e bondade. Mas as vicissitudes da vida, nós pensamos uma enfermidade, um problema financeiro, tudo o que aflige a mim e a minha família tem uma causa, tem que ter um motivo para ser. Se Deus é justo, as causas das minhas aflições também só podem ser justas. Deus deseja que todas as suas criaturas progridam, e é por isso que não deixa impune nem um desvio do caminho reto. Cada infração à lei, cada falta, por menor que ela seja, trará consequências inevitáveis, forçosas, mais ou menos tristes. O homem é sempre punido em que pecou. O sofrimento, ele será uma advertência de que o homem errou. Ele vai dar experiência, vai fazer sentir a diferença entre o bem e o mal e também terá necessidade de se melhorar para evitar no futuro não sofrer novamente com tudo aquilo, com aqueles desgostos que ele teve. Sem isso, ele não teria necessidade de se melhorar. Sem isso, ele poderia achar que ele não teria punição corrigenda. Desta maneira, ele levaria a vida sempre numa boa e retardaria o seu adiantamento e a sua felicidade futura. E aí nós pensamos, nós estamos falando em erros, em
quando eu cometo algum ato inadequado. E quais seriam estes erros que eu cometo? Eu posso cometer atos levianos comigo, com o próximo e também contra o próprio Deus. Comigo, pensemos, todas as vezes que eu deixo de cuidar da minha saúde, que eu sou leviana com o meu corpo físico, é uma forma de me agredir, é uma forma de adiantar o retorno para a pátria espiritual. Então, estou cometendo uma leviandade comigo, o mal contra mim mesma. Quando eu evito olhar para o meu desenvolvimento espiritual também. Quando eu me recuso a me desenvolver moralmente também. Alguém pensou nos casos de suicídio? Obviamente. Com toda certeza. É agredir-me, é deixar de comparecer para todos os atos que são necessários aqui nesta reencarnação ao meu desenvolvimento. Mas contra o semelhante, pensamentos, palavras e atos, tudo o que for forma de agredi-lo não precisa ser explícito. Os meus atos, com certeza, qualquer crime que atente contra a sua vida ou integridade física, certamente. Mas existem os crimes ocultos. São aqueles onde eu envio pensamentos maldosos, onde a minha inveja é capaz de danificar a estrutura energética. Existem pessoas que chegam a adoecer. Então, tudo o que eu envio ao meu semelhante, também posso agredi-lo. Palavras, maledicência, comprometendo a parte moral diante da sociedade. Tudo isso eu serei responsabilizada. Mas vocês pensaram, e contra o próprio Deus? Todas as vezes que eu acuso Deus de injusto, que eu reclamo, que eu blasfemo, é como se eu estivesse dizendo que Deus está cometendo um erro diante de mim mesma. Imponente, soberba, eu acuso Deus de injusto, os desígnios dele diante de mim não são adequados. É a pior falta. Quando eu acuso Deus de injusto, reclamo e blasfemo, é a pior falta. Eu aumento muito o meu sofrimento, perco qualquer chance que poderia adquirir com o sofrimento. Se eu estou sendo punida de alguma forma, se eu estou sofrendo de alguma forma, é porque eu pequei. A justiça divina jamais é interrompida, mas nós devemos render graças a Deus. Segundo Kardec, devemos render graças porque Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu a oportunidade da reparação das nossas faltas. Toda reencarnação, todo renascimento é oportunidade de reparação. E ainda render graças, porque Deus não nos pune, não nos penitencia irrevogavelmente, não nos condena pela primeira falta. Com isso nós trazemos a primeira reflexão da noite. Nós todos que estamos reencarnados, e até mesmo os espíritos que estão aqui conosco, muitas vezes reclamamos dos nossos sofrimentos mais íntimos, são torturantes, e nos questionamos por que nós estamos sofrendo. Mas hoje nós faremos diferente. Ao invés de pensarmos por que estamos sofrendo, nós vamos pensar: como é que eu posso modificar esta situação? Como é que eu posso reparar o mal que eu fiz? É fato, se sofro, alguma coisa aconteceu, se não nesta vida, mas em outra. Eu posso reparar. O que eu posso fazer para mim mesma, para os meus semelhantes, diante do Pai, para reparar o que foi feito? Todos nós podemos agir e devemos.
Devemos aproveitar esta reencarnação ao máximo, superando toda a leviandade que foi feita no passado e ainda sairmos daqui jubilosos, radiantes, porque quitamos toda a dívida do passado e ainda estamos com algum mérito. Nós estamos com alguns pontos diante do Senhor. Nós precisamos trabalhar ativamente. Diante de nós, no nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, nos libertando dos vícios morais e físicos. Diante dos nossos semelhantes, a primeira delas é a caridade. Caridade material, mas também a moral, que é muito mais difícil. É quando você escuta, enxuga lágrimas, abre o Evangelho, incentiva e estimula aquele que parece estar perdido pior do que nós. Olhemos para o lado e não simplesmente para o umbigo. Olhemos para os nossos irmãos e fiquemos atentos diante de suas necessidades para o próprio Senhor. Todas as vezes que ajudamos o nosso irmão, é como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Erasmo me fez lembrar de um trecho. Jesus diz: quando tive fome me destes de comer, quando tive sede me destes de beber. E os justos perguntaram: mas Senhor, quando foi que te assistimos? E ele fala: todas as vezes que fizeram a um destes mais pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Quando fazemos a Jesus, fazemos ao Pai. Quando fazemos aos irmãos, fazemos para a espiritualidade mais elevada. É desta forma que nós podemos nos redimir e nos elevarmos. Mas nós também podemos utilizar o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Kardec diz que haveria injustiça se Deus tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que outros, uns que conseguissem atingir a felicidade sem grandes esforços, enquanto outros precisam de trabalhos árduos para alcançá-la, enquanto outros jamais alcançariam esta dita felicidade. Mas Deus foi justo. Existe a justiça que brilha diante de toda a criação, de todos os espíritos, porque todos nós iniciamos do mesmo ponto de partida, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós deveremos atravessar um trajeto para alcançarmos o objetivo que é a perfeição, e todos nós alcançaremos. Aqueles espíritos que já alcançaram o objetivo, já se transformaram em perfeitos, espíritos superiores, os puros, eles também passaram por provas e inferioridade. Então, o caminho da felicidade é destinado a todos nós, está aberto a todos nós. As condições são as mesmas e todos nós recebemos estas leis gravadas dentro das nossas consciências. Nós sentimos o que é certo e o que é errado. Nós podemos nos basear diante do que nós estamos sentindo. Até as crianças, por menores que sejam, sabem quais são os atos levianos que não devem ser executados jamais. Portanto, Kardec ainda diz que esta felicidade será alcançada, mas para isso é necessário trabalho. É necessário esforço. O trabalho que é destinado, a felicidade que será destinada diante do trabalho, e nunca por favor, porque nós recebemos esta felicidade por mérito diante das nossas ações. Cada um de nós pode e deve conquistá-la. Aquele que trabalha muito e mais depressa será mais brevemente recompensado. Mas Kardec diz que a justiça divina procede diferente, muito diferente da justiça humana. As punições estarão diretamente ligadas ao nosso grau de adiantamento. Ele ainda diz para nós que os crimes podem ser os mesmos, mas vão estar
muito diferentes, diante da individualidade de cada um, diante das provas de cada um. Kardec envia um exemplo. Pensemos então, em decorrência de crimes, um exemplo fácil de compreendermos. 2 mulheres, as 2 cometeram crimes contra seus maridos, mas uma delas cometeu o crime desejando se apossar de tudo o que possuíam. A segunda tentava forçosamente se desvencilhar deste marido que estava tentando sufocá-la. Então ela pegou um vaso e atirou contra a sua cabeça para se defender. As 2 cometeram crime. Vocês acham que diante da lei uma delas não será punida? As 2 receberão a punição, porque as 2 cometeram um crime contra o seu semelhante, mas a pena será diferente para elas, porque uma cometeu o ato maldosamente, desejando exterminar por dinheiro, enquanto a outra estava simplesmente tentando sobreviver, estava se defendendo. A pena, certamente para esta, será abrandada. Um espírito, Jean Renaud, informa que as trevas não são as trevas que punem os espíritos, mas a acuidade da luz espiritual. É a luz que chega na inteligência desta pessoa e causa a angústia para o ser diante do ato realizado, do mau ato realizado. Portanto, é a luz que traz a punição. Para finalizar, no livro Justiça Divina, Emmanuel diz para nós que a justiça humana observa apenas os fatos que estão na superfície, para que possa acontecer a punição do culpado. Já a justiça divina vai investigar todas as ocorrências do ser, por menores que sejam, desde o início daquela existência. A justiça divina observa todos os fatos, os pensamentos, as palavras, tudo o que foi realizado pelo ser. No tribunal da imortalidade, todos os espíritos que são culpados, eles irão retirar dali a sua corrigenda. Quando reencarnamos, estamos diante de provas dificílimas, para possamos quitar tudo o que foi realizado no passado. Emmanuel diz que nós devemos estar atentos, laboriosos, perseverantes, para estarmos sempre semeando, cooperando para o bem, e desta maneira possamos realizar o bem, aliviando toda a carga de sofrimento que deixamos no passado. A reflexão de hoje, então, é: meus irmãos, o que nós podemos fazer para aliviar os infortúnios dos nossos outros irmãos que sofrem? Eu sou mãe e amanhã nós, mães, iremos comemorar o nosso dia. Eu acredito que as mães sofrem muito mais pelo sofrimento dos seus filhos do que diante das suas próprias angústias. E, inevitavelmente, nós vamos vê-los sofrer, porque cada um tem um caminho único. Nós não poderemos tirar a cruz que eles precisam carregar. Mas então, o que pode ser feito? Erasmo diz que nós podemos facilitar o caminho uns dos outros. Nós podemos incentivar, nós podemos inspirar, nós podemos apresentar o Mestre Jesus radiante, nós podemos convertê-los, nós podemos ajudá-los a ver o caminho melhor, o caminho que leva a Deus. Então, se nós não podemos retirar a cruz, nós podemos auxiliá-los neste trajeto, como as Marias
que estiveram sempre junto de Jesus, como sua mãe que esteve ali no momento da crucificação, diante de todo o sofrimento de seu filho que ela sabia, precisava enfrentar para que se cumprissem todas as Escrituras. Maria que estava diante de todo aquele calvário, mas ainda assim sabia que precisava estar presente para doar ao seu filho todo o amor que habitava dentro dela. Eu agradeço a vocês por mais este momento e para que possamos terminar, por favor, fechem os olhos. Agradecemos, Pai, por mais este momento de luz, que possamos sair daqui cheios do amor de Jesus, que as mãezinhas sintam-se acolhidas pela espiritualidade, preenchidas por amor, paz e muita fé, diante da sua missão redentora, que possam realizar, Pai, tudo o que for da tua vontade, em nome de Jesus. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.